7 horas, damos início à nossa oração e refletimos um pouco a palavra de Deus para que o nosso dia comece mais leve e com um direcionamento que vem da boca de Deus. Bom dia, família! Sejam todos bem-vindos à nossa live Serenidade 360. E eu queria começar hoje agradecendo, né? Seres humanos temos a tendência de reclamar e não olhamos para as bênçãos que temos em nossas vidas. Então olhe hoje e já vai pensando nisso, que hoje a gente vai ter um exemplo magnífico aqui de missionário, de algo muito forte que ele irá nos passar e eu vou te passar isso para você. Então fica aí. E o tema de hoje é o peso da cruz e a liberdade da fé. Jesus vai nos falar um pouquinho mais sobre o peso da cruz e a liberdade da fé. E hoje ele nos faz um convite desafiador na leitura de hoje, no Evangelho. Sabe qual que é? Carregue a sua cruz e siga-me. Mas o que realmente quer dizer isso? Jesus quer nos falar que muitas vezes olhamos mais para os sofrimentos e ao mesmo tempo temos a mania de querer controlar tudo, não é mesmo? E isso o que acarreta na nossa vida? A ansiedade. Então, por isso que cada vez mais vivemos ansiosos, né? Olhamos muito para os problemas, não agradecemos e ao mesmo tempo queremos controlar, não damos a direção da nossa vida a Deus. Só Ele pode nos ajudar. E o que também nos leva à ansiedade é evitar o sofrimento. A gente acha que carregar a cruz é sofrimento. Mas Deus tem um caminho maior na nossa vida. O sofrimento é só o início, mas muitas vezes tem algo maior que nos espera lá na frente. Então não devemos desistir. Né? Pensar que a cruz é um peso sem sentido não é. Não devemos pensar dessa forma. Como eu disse, um caminho, uma trajetória maior que isso tem lá na frente em nossa vida. E hoje iremos meditar a palavra de Lucas, capítulo 9, 22 a 25. E antes de meditarmos, eu gosto sempre de iniciar com uma oração, pedindo os dons do Espírito Santo, porque são os dons do Espírito Santo que nos ajuda, que nos dá força, fé, para enfrentar os desafios da vida. Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-me sabedoria para escolher o que vem de Deus. Senhor, entendimento para compreender sua vontade, conselho para tomar decisões assertivas, fortaleza para confiar nos desafios com fé, ciência para distinguir o que nos afasta ou o que me aproxima de ti, piedade para rezar com amor e confiança, temor de Deus para amá-lo e respeitá-lo acima de tudo. Vem, Espírito Santo, guia meus passos e fortalece a minha fé. Amém. Vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E sempre eu falo aqui, nós temos uma grande ferramenta, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Se você quiser seguir na Bíblia, procura lá Lucas capítulo 9, versículo 22 a 25. Naquele tempo,
Disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Palavras fortes, como sempre, né? Então, aqui no Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre a sua paixão, morte e ressurreição. E o recado que ele nos dá é que a cruz não é o fim, e sim um caminho na nossa vida. Ele dá esse recado. E para que nós seja possível a gente pegar essa cruz e segui-lo, precisamos renunciar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. O que adianta ganhar, como ele diz aqui, o que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? O que adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma? E me fala uma coisa, e você? O que você tem guardado, o que você tem segurado consigo mesmo e que vem aumentando essa sua ansiedade? O que você vem guardando para si e que vem aumentando a sua ansiedade? E eu quero hoje dar um exemplo que eu falei no início, um grande missionário que foi Paulo. Está em 2 Coríntios. Eu vou falar uma parte da carta que ele escreveu. E depois a gente vai conversar a respeito. Que a gente tende a reclamar das coisas. Aí será que a nossa cruz é tão pesada assim? Então, vamos lá. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 29. O que ele nos diz aqui? São ministros de Cristo? Falo como menos sábio, eu ainda mais. Muito mais pelos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medida. Muitas vezes vi a morte de perto, 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. 3 vezes fui flagelado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas repetitivas, vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solitude por todas as igrejas. Quem é fraco? Eu não sou fraco. Palavra forte, né? Pense comigo, a vida de Paulo não foi fácil. Passou por tudo isso. Prisões, açoites, fome. Pense. Será que nossa cruz é maior que isso? Passou por perseguições também. E até mais naufrágios, gente. 3 vezes por naufrágios. Fome. Né? E ele uma coisa que ele sempre foi. Ele permaneceu fiel a Deus. Porque ele sabia que tinha uma missão que Deus confiou a ele. E isso o fez suportar qualquer coisa, qualquer sofrimento na vida dele. Eu olhando isso, eu vi que meus problemas não são nada. Os nossos problemas perto do que Paulo passou, gente, foi nada. Porque a gente reclama tanto. E quando colocamos um propósito maior na nossa vida e colocamos o nosso olhar para Deus,
qualquer desafio, qualquer sofrimento se torna nada. E por que vivemos com medo e ansiedade? Porque não aprendemos a confiar em Deus. E que exemplo esse de Paulo, não é? Aqui, Paulo nos ensina que quando colocamos um propósito maior, não nos deixamos dominar pelo medo e a ansiedade. Coloque um propósito maior na sua vida, você pode ter certeza que você vai suportar qualquer coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem é mãe e quem é pai. É o que ele faz por nós, Deus é nosso pai. Você que é mãe e você que é pai. Aconteça algo com o seu filho, você vai sentir uma força que você não tem para salvá-lo. Não é mesmo? Você não sabe de onde se encontra aquela força. Ou você vai lá correndo para resgatar ele de um problema, seja o que for. Você sente algo vindo muito maior. E é isso que Deus nos dá. Ele nos dá força, nos dá fé para enfrentar qualquer desafio na nossa vida. Depois leiam lá com calma, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Quem é fraco? Eu não sou fraco. Fortes palavras. E deixo aqui esse exemplo de Paulo para você. Que qualquer cruz que a gente tenha, tudo é superável. Vamos manter o nosso olhar para Deus, porque só Ele poderá nos dar força para enfrentar qualquer desafio. E essa angústia, essa ansiedade, medo que você tem, Ele vai colocar serenidade, paz, tranquilidade e confiança. É confiança. Eu posso falar para vocês que eu passei por essa experiência. Momentos de angústias, de medo, de incertezas, e eu busquei em Deus. E quando Deus sabe que você está de coração aberto, falando com sinceridade, que realmente você está disposto à mudança, Ele te transforma. A sua visão de vida muda completamente. E é isso que eu quero passar aqui para vocês. É isso. E como eu falei no início, tendemos a só reclamar. Será que essa cruz é tão pesada que a gente tem que só reclamar e olhar para o problema? Depois dessa história, creio que não, né? Então, o desafio de você hoje, se você já acordou reclamando, a partir de agora não reclama mais. Pratique a gratidão na sua vida. Há muito tempo eu venho falando, muda a sua mente. Mude a sua visão. A partir do momento que você mudar a sua mente, a sua visão de vida, tudo se transforma. Se hoje vir na sua mente algo para você reclamar, pense, não, eu vou agradecer. Eu vou praticar a gratidão na minha vida. Então pratique hoje, que é o desafio. E aproveite que é quaresma e vamos mudar o nosso pensamento, a nossa forma de agir, a nossa forma de olhar o mundo e os nossos desafios. Porque a partir disso a sua vida vai mudar. E é isso que eu quero todos os dias mostrar aqui para vocês. Confie nele, tenha fé. E para finalizarmos, eu quero fazer uma oração aqui com vocês, para Deus nos dar força, coragem, para enfrentar esses desafios. Senhor, dê-nos força para carregar a nossa cruz e confiança para entregar aquilo que nos causa ansiedade. Eu vou repetir. Senhor, dai-nos força para carregar a nossa cruz e confiança para entregar aquilo que nos causa ansiedade.
Depois compartilha comigo se isso fez alguma diferença na sua vida. Um desafio: pratique a gratidão na sua vida. Não é fácil, é um desafio. Se vir alguma coisa você reclamar hoje, ó, desvia o pensamento. Deixa o negativo embora e traz o positivo. Agradeça. E sinta essa transformação. E mais uma vez, agradeço a presença de todos aqui, porque é uma alegria imensa poder passar isso para vocês. Nada melhor do que orar e meditar em comunidade. Gratidão, uma excelente quinta-feira e que Deus te abençoe. Até amanhã às 7 horas. E aguardo você. Tchau!